nome é Renata Soares. Nasci no litoral de São Paulo, no Guarujá. Estava com 20 anos e trabalhava na recepção de um hospital. Tinha um grande sonho, o de ser enfermeira e ajudar a salvar muitas vidas. Namorava há 2 anos com o Roberto, mas nós nos conhecíamos há muito tempo, desde os tempos do colégio. Namoro mesmo, 2 anos, mas nós nos conhecíamos há muito mais. Vivíamos juntos. Um estava, o outro também estava. Onde um estava, o outro também estava. Era um namoro gostoso, era um namoro leve. Nós falávamos por mensagens de telefone quase que o dia inteiro. Mensagens, WhatsApp. Ele sempre muito simpático, gentil, amoroso, prestativo. Não tinha quem não gostasse de Roberto. Até o momento em que eu comecei a falar da minha vontade de continuar os meus estudos. Ele dizia: Renata, para quê? Para quê? Para quê, meu amor? Você não está bem de recepcionista do hospital? E outra, se o negócio for dinheiro, você sabe que com o que eu ganho dá para sustentar nós 2. E mais um monte de filhos. Mas eu respondia: Roberto, não é isso. Nem é por dinheiro. Nem é por nada que não seja a minha satisfação pessoal. Em eu me formar, em eu, sabe, mesmo estando com você, mas também ter a minha independência, principalmente financeira, profissional. Algo que eu sonho desde menina. Eu quero sim, eu quero poder fazer uma faculdade, me tornar uma enfermeira formada. Eu não quero ficar na recepção do hospital a vida inteira, Roberto. Ah, Renata, você sabe como é. Você vai começar a estudar, sabe, vai conhecer muitas pessoas, vai aparecer aí algum colega de classe, vai acabar te paquerando, sabe? Vai ter aquele negócio de fazer trabalho um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Sinceramente, eu não quero que você volte a estudar. Eu não quero que você volte a estudar. Nossa vida está tão boa, mas está tão boa. Por que adicionar um barulho no sistema? Fala para mim. Está tudo tão correndo bem. A partir dessa nossa conversa, Roberto já não era o mesmo. Passou a ser uma pessoa cismada. Uma pessoa assim, sabe, desconfiada. Tudo dava ciúmes nele. Tudo. Um ciúmes terrível. Um ciúme que aos poucos foi me travando. Eu já não sabia nem mais para onde olhar. Se sem querer meus olhos parassem na direção de alguém, pronto, já era show na certa. E eu morria de vergonha. Ele começou a me diminuir, começou a me xingar, a me menosprezar, começou a dizer que eu já não estava tão bonita como antes. E ó, se você quer saber, você não vai ter sucesso em nenhuma área. Você está com seu audição de ser enfermeira formada, não vai acontecer nada. Começou a mentir. E quando eu o confrontava, ou tentava impor a verdade, ele explodia. E muitas vezes começou a querer vir para cima de mim. Pelas histórias que eu ouço, pelas histórias que eu conheço, por tudo que a gente ouve e escuta, eu pensei comigo, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Roberto mudou desde quando eu falei da minha vontade de voltar a estudar. Desde quando eu falei que eu queria me formar em enfermagem, ser uma enfermeira formada, fazer faculdade. Ele mudou, é outra pessoa. Então, eu tentei terminar a primeira vez.
tentei terminar uma segunda vez. Aliás, eu tentei terminar muitas vezes. Mas ele dizia que eu, como namorada, que dizia que o amava, que eu teria de ajudá-lo a se acalmar. Você não disse que me ama? Você não sempre falou que me ama? Então você tem que me ajudar a eu me acalmar. Você tem que fazer com que as coisas voltem ao normal, que eu volte a ter segurança, que eu volte a ter confiança. É você que tem que me ajudar, é você que tem que fazer tudo para eu me acalmar. Eu? Mas eu não faço nada de errado. Você está com essa ciumeira toda aí, por quê? Porque você quer ter esse ciúme. Eu não fiz nada que provocasse em você ciúme, ou que desse a você motivos para ter ciúme. Eu só falei que eu queria voltar a estudar, fazer faculdade. Aí você começou a criar um monte de coisa, e na sua cabeça agora virou isso aí. Os dias iam passando. A situação ficando insuportável. Um ciúme doentio. Porque eu tentei acabar algumas vezes o romance, ele ficou com mais ciúme, já até achando que eu tivesse alguém. Já até pensando que eu tivesse alguém, porque senão eu não teria tentado terminar várias vezes. Bom, a situação foi ficando de tal modo que ele começou a me agredir. Mas ele, nessa de tentar me agredir, e às vezes me agredia, depois ele terminava batendo a cabeça na parede. Ele ia, depois que ele me agredia, ou tentava me agredir, ele tentava num controle assim, descomunal, ele ia para a parede, batia a cabeça na parede, e chorava, eu te amo, e batia a cabeça na parede. Batia a cabeça na parede mesmo. Eu ficava desesperado, ele vai acabar tendo um problema, de repente vai até fraturar o crânio. Eu vou me matar na sua frente. Eu vou me matar na sua frente. Aí nessa hora eu ficava apavorado. Pelo amor de Deus, calma, por favor. Nós não vamos nos separar não. Pelo amor de Deus, nós não vamos nos separar não. Eu só estou falando em separação porque você não confia em mim mais. Tudo é motivo para você ter ciúme, mas tudo bem, ninguém vai se separar não. Eu te amo. Porque nessas alturas eu já estava morrendo de medo. Ele partia para cima de mim, às vezes ele me agredia, às vezes não. Ele ia e ele segurava e aí voltava para a parede. Eu te amo, e batia a cabeça na parede. Eu vou me matar, eu ainda vou me matar na sua frente. Eu confesso que eu fiquei perdida. Meu Deus, o que eu faço agora? Se eu tento me separar, ele vai à loucura. Eu agora não posso nem transparecer alguma coisa que ele já faz. Você está pensando em outro. Você tem outro. Não me engana não, sabe? Você não me engana. Eu comecei a ficar assim, totalmente perdido. Como que eu faço? Eu sentia que precisava me separar. Eu sentia que precisava romper esse romance. Esse romance vai dar tragédia esse negócio do jeito que está indo. Mas como me separar? Como me separar? Eu estava perdida, sem saber como agir. Um dia, naquele mês de outubro de 2011, eu o levei para casa de carro, depois de uma festa que havíamos ido. Nesta festa ele bebeu muito. Nesta festa ele bebeu bastante. Então eu o levei para casa. Consegui levá-lo para o quarto dele. E quando estava saindo, ele me pegou por trás, dizendo que eu havia virado as costas para ele. Eu o levei embriagado, eu dirigindo o carro, eu não tinha bebido, o levei para casa, o coloquei no quarto e quando eu estou saindo, ele me pega por trás e diz, você virou as costas para mim.
antes que eu terminasse de falar. Ficou furioso porque eu dei as costas e começou a me bater. Nesse dia ele começou a me bater. Eu consegui com muito custo me desvencilhar, corri e consegui chamar a polícia. Ele, não sei em que ponto ele iria parar, se iria parar. De repente ele podia me bater. A gente vai falar tanto aí que tem pessoas que batem até matar. De repente ele pode me bater até me matar. Então eu consegui me desvencilhar, corri, chamei a polícia e eles levaram o Roberto. Roberto, embriagado, nervoso, valente, brigando, e olhava com um olhar mortífero. Ele foi sendo conduzido para a viatura, ele me olhava assim, sabe aquele olhar que diz, sabe, aquele olhar de morte, aquele olhar de raiva, aquele olhar de ódio, aquele olhar tipo assim, eu te mato, eu ainda vou te matar, ou sei lá, ou eu vou me matar, não sei. Bom, depois desse dia em que a polícia veio e o levou, pensei que finalmente eu estivesse livre. Não era assim que eu queria acabar esse romance. Aliás, no fundo, eu passei a pensar em acabar com o romance depois que ele ficou ciumento, com esse ciúme doentio, porque até então eu pensei que ia fazer uma vida com ele. Nós nos conhecíamos desde os tempos do colégio. Nós tínhamos 2 anos de namoro. Pensávamos no futuro em até casamento, mas foi eu falar da faculdade que eu queria voltar a estudar, ele mudou completamente e passou a não confiar mais em mim. Mas depois desse fato, da polícia vir e o levar, eu achei que finalmente estivesse livre. Ele mesmo talvez não quisesse mais agora. Que agora ele iria se acalmar, eu não sei o que iria acontecer lá na delegacia, mas sabia que ele iria levar uma lição. Ou nós iríamos romper de vez, ou ele iria se acalmar de vez. Ele teria já uma passagem. E ter uma passagem na polícia já é um problema. E tomaria cuidado a partir de agora. E claro, o delegado iria provavelmente passar um sabão nele. E nós não iríamos mais namorar depois de um episódio desse. Então na minha cabeça eu falei, olha, de repente, isso tudo aqui foi para resolver o problema. Porque eu não sabia como sair da situação. Aliás, ninguém sabe como sair de uma situação dessa. Você ameaça ir embora, a pessoa se ameaça a se matar. Você começa a bater com a cabeça na parede. Aí você tem que voltar atrás. Não, ninguém vai separar não. E isso e é mais aquilo. Então você fica perdida. Então agora, depois desse fato, eu achei que então tivesse encontrado a solução. Finalmente eu posso respirar em paz, eu pensei. E o Roberto, depois dessa, de ir para a delegacia, viatura, o delegado vai chamar a atenção dele. Mas no dia 24 de janeiro de 2012, meu telefone começou a tocar sem parar. Sem parar. O telefone tocava, sem parar. Mais ou menos 2 horas da manhã. Eu estou com saudade. Eu estou morrendo de saudade. Eu quero ver você só mais uma vez. Eu quero dar um abraço de despedida. Faz isso por mim, o último abraço. O último beijo. Por favor. Entenda o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando. Eu te amo. Só uma última vez. Um último abraço, um último beijo. É a despedida, eu prometo. Então seria apenas a última vez. Seria apenas o último beijo, o último abraço, seria a despedida. É que hoje eu tô, até para você ficar tranquila, até para você ficar, eu tô até com outra pessoa já tô até namorando outra pessoa, mas é pra gente terminar um relacionamento sem mágoa, sem dor, em paz. Me dá essa chance do último, mas você já tem outra. Não, sabe o que é? É a outra, mas
Mas não é bem assim, sabe? Eu queria o último abraço, o último beijo, a minha despedida de você. Confesso que achei estranho, mas ao mesmo tempo eu vi sinceridade na voz dele e o desespero dele. Bom, se é o último abraço, e se é o último beijo, e se é para o relacionamento acabar, então, oficial, porque depois daquele problema da polícia, ele meio que sumiu, desapareceu. Tanto que ele só foi aparecer no dia 24 de janeiro. Ele ficou com vergonha, talvez toda a família, todo mundo, né? Então ele sumiu. Só que no dia 24 de janeiro, ele surge de madrugada e chorando e querendo o último beijo, um abraço para acabar oficialmente. Então, porque até agora não houve realmente um fim. Apenas terminou naquela agressão dele a mim, ele batendo a cabeça na parede, me batendo também, e aí eu chamei a polícia, consegui me desvencilhar dele, aí a polícia levou, e não terminou oficialmente. Então ele queria terminar oficialmente com um abraço e um beijo. Bom, então eu confesso que vi sinceridade e concordei em encontrar com ele no outro dia. Então tá bom, Roberto. Se é isso que vai te fazer feliz, o último abraço, o último beijo, no outro dia eu amanheci com uma sensação estranha. Mas preferi não dar ouvidos à minha intuição. No outro dia eu amanheci com uma sensação estranha, que era o dia que eu ia encontrar o Roberto. Roberto que queria fechar o nosso relacionamento com o último abraço, o último beijo. Tinha marcado o horário, tudo do nosso encontro. Eu o tempo todo, até chegar ao encontro, eu estava assim, com aquela coisa, mas eu não quis dar ouvido para a minha intuição. Se eu desse ouvido para a minha intuição, eu não ia. E se eu não fosse, eu não sei o que poderia ganhar, capaz dele vir em casa. Então eu falei, eu vou até o fim. É o último beijo, o último abraço e acabou. Assim que eu cheguei, ele estendeu os braços, sabe? Parecia calmo, parecia tranquilo. Ele pareceu naquele momento feliz, abriu os braços para me dar um abraço. Quando eu percebi que em uma das mãos dele havia um canivete. Como eu já estava indo para o abraço, e ele com o abraço, ele me abraçou com aquele canivete. Um canivete fechado. Mas um canivete tem um pontinho, tem uma bolinha assim que se aperta e ele abre. E ele começou, naquele abraço firme, começou a como que raspar aquele canivete. Quer dizer, um canivete não, é um canivete, é uma lâmina pequena. Mas ele começou como se estivesse raspando as minhas costas. E começou a me machucar. Eu tentei reagir. Eu tentei me desvencilhar desse abraço. E eu percebi que ele ia fazer de tudo para enfiar aquele canivete nas minhas costas. Ele não me largava. Ele me abraçou. Só quando ele já estava me abraçando que eu percebi. Quando a mão passou aqui, que tinha um negócio na mão. E eu falei, um canivete. E eu tentei me desvencilhar e não consegui. Ele abriu o canivete e começou como, sabe... Como eu estava com roupa, assim, aquela coisa toda mais grossa, então ele tentava. E eu tentei, então, reagir, me desvencilhar, e eu não consegui. O abraço dele era muito forte, ele tentava, sabe, com aquele canivete, me machucar as costas, e eu o mordi várias vezes. Eu o mordi, eu dei soco, eu comecei a gritar. Só que, de repente, eu comecei a ficar fraca. Eu comecei a ficar fraca. Sem perceber exatamente, naquela dele me abraçar e ficar meio esfregando o canivete, ele por fim perfurou a roupa e cravou o canivete. Uma, duas, canivete ele não fere você lá no fundo, mas ele vai te machucando e eu comecei a gritar, nisso eu fui ficando fraca, perdendo sangue.
e caí. Felizmente um casal passava próximo ali à casa dele, ouviu os meus gritos e chamou a polícia. O Roberto ainda me disse: eu vou terminar o serviço antes que a polícia chegue. Eu vou terminar o serviço antes que a polícia chegue. Aí ele foi e pegou uma faca maior. Aí sim, ele deu vários golpes nas minhas costas. E ele finalmente pensou que eu estivesse morta. Finalmente ele pensou que tinha me matado. Mas por incrível que pareça, depois de tantas facadas, eu ainda estava consciente e comecei a rezar a Deus, a Nossa Senhora, para que eu ainda tivesse uma oportunidade de viver. Até que chegou a polícia. Eu consegui dizer o meu nome e o nome do meu agressor. Só que a minha fala estava arrastada. A minha fala estava pastosa, porque eu havia entrado em uma hemorragia devido à perda de sangue. As últimas lembranças que eu tenho daquele dia foi eu entrando na ambulância com bombeiros socorristas. Tudo muito, assim, sabe, dramático. Sabe quando você fica assim, ouvindo, não ouvindo, você já está quase desfalecendo, e um deles gritando e tentando estabilizar a minha situação. Gente, fala seu nome. A pessoa não queria que eu dormisse. Repete o teu nome. Quem é você? Repete o teu nome. Pessoal, corre, aguenta firme, repete o teu nome. Quantos anos você tem? Onde você mora? O nome do seu pai. Não deixa ela dormir. Não deixa ela dormir. Vamos. Qual o seu nome? Olha, gente, corre. Eu soube que eu fui ressuscitada muitas vezes na mesa de operação. Meus ferimentos foram gravíssimos. Eu tive fraturas, além de cortes profundos, e um nervo facial rompeu-se, fazendo com que o meu rosto ficasse paralisado do lado direito. Foram usadas 10 bolsas de sangue em transfusões, quando normalmente o corpo suporta 7. Sem dúvida, foi um milagre eu ter sobrevivido. O tempo que eu fiquei na UTI pareceu um dia muito longo, quando na verdade eu fiquei quase um mês. Parecia um dia, longo, mas na verdade eu fiquei quase um mês. Num dado momento eu perguntei sobre o meu agressor, o qual me disseram que eu ficasse tranquila. Mas eu queria saber dele. Ele foi o meu agressor, mas também ele foi um amor que eu tive na vida. Por mais cruel que ele tenha sido, por mais ciumento que ele se tornou, por pior que ele tivesse feito comigo, mas ele foi uma pessoa que eu gostei, eu queria saber dele, e afinal de contas, eu não morri, e ele vai acabar, se ele me agrediu, ele vai voltar. Então eu queria saber dele, e o pessoal dizia: fica tranquila, fica tranquila, eu voltei a perguntar outras vezes, mas e o Roberto? Quando eu já estava mais recuperada, quando eu já estava melhor, foi que me disseram: depois que ele fez tudo isso com você, pensando que você talvez estivesse morta, ele foi para casa, tomou o remédio para se matar e pegou o carro. Com a dosagem altíssima de remédio que ele tomou para se matar, pegou o carro e bateu no muro. E nessa batida, nesse choque com o muro, ele fraturou a espinha. Ele tomou remédio para morrer. E sob o efeito do remédio, pegou o carro
sai desnorteado, bate contra o muro. Nesse acidente horrível, ele não morreu nem pelo remédio, nem pelo acidente, porém ficou para o resto da vida em cima de uma cama. Ele ficou tetraplégico. Tetraplégico. Ele fraturou a coluna cervical aqui perto do pescoço, aonde ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Não foi das pernas para baixo, foi do pescoço para baixo. Tetraplégico para o resto da vida. E a enfermeira que me disse, falou, com certeza, ele não vai mais te incomodar. Eu fiquei chocada. Ele dizia sempre que iria se matar na minha frente. Mas não pensei em nenhum momento que ele fosse capaz de tentar me matar e depois tentar se matar. Ele dizia sempre que eu ainda vou me matar na sua frente, ainda vou me matar na sua frente, se você for embora, se você me deixar, ainda vou me matar na sua frente. Então eu pensei que ele fosse capaz disso, mas nunca de também me matar. E no entanto ele me convida para dar um beijo da despedida, um abraço da despedida, e eu fui. Talvez ele até me disse que estava de paquera com a moça, mas antes ele queria se despedir de mim. Na verdade, eu talvez até para evitar que se eu dissesse não, ele viesse atrás, eu falei, não, então tudo bem, a despedida eu vou. E aconteceu o que aconteceu. Primeiro o canivete, e depois, devido aos ferimentos do canivete, eu caí, que fui enfraquecendo, que ele foi me dando canivetada, aí ele pegou uma faca, e aí ele me deu 32 facadas. 32 facadas. Mas, com tudo isso, eu estava viva. A minha recuperação foi longa, mas eu estava viva. Eu sentia que um propósito agiu no sentido de que eu sobrevivesse. Em outubro de 2012, a equipe de bombeiros que me salvou foi me visitar. Porque ninguém acreditava na minha sobrevivência, nem os bombeiros. Muito embora um dos bombeiros tentasse a todo custo que eu não dormisse. Fala seu nome, quantos anos você tem, onde você mora, o nome do seu pai, o nome, e dizendo para a pessoa, gente, vamos correr, olha, vai depressa, pau, porque ela tá muito mal, vamos lá, olha, não dorme não. Bom, depois de eu receber alta, na verdade, um milagre, foi um verdadeiro milagre. A equipe do Corpo de Bombeiros que me socorreu e me salvou, ao lado de Deus, evidentemente, ao lado de Nossa Senhora. A equipe de bombeiros foi me visitar. Eu já estava em casa. E fiquei muito feliz em conhecer os meus heróis. Um deles, inclusive, me deu seu telefone e convidou a mim e a minha mãe para ir almoçar no quartel com ele. Ele era o bombeiro, aquele que gritava desesperadamente para eu aguentar firme, que eu fosse forte, que eu reagisse, que eu não dormisse. Seu nome, repete seu nome, vai, quantos anos, quem é teu pai, quem é tua mãe, você mora onde? Não dorme não, reage. Esse bombeiro, ele deixou um convite para que nós fôssemos no quartel almoçar lá com os soldados e com ele. E eu fui realmente com a minha mãe, porque eu era muito grata a esse pessoal do Corpo de Bombeiros e em particular a esse soldado. E fui com a minha mãe e foi neste reencontro com o corpo de soldados que me salvou, e em particular com aquele bombeiro que o tempo todo desesperadamente gritava para eu aguentar firme. Ele perguntou se podia, depois do almoço, tal, na hora de ir embora, eu e a minha mãe, ele perguntou se poderia me ver outras vezes. Eu disse, claro. Poxa, você é tão importante para mim. Ele olhou para mim e disse, e você também é muito importante para mim.
Eu não entendi bem essa frase. Ele falou assim com um jeito, né? Que ele foi importante para mim mesmo. Ele era importante porque ele me salvou praticamente. Mas dele falar que eu sou importante para ele e de um jeito que eu não entendi muito bem. Sei que nós tivemos outros encontros. E depois de 2 anos, aliás, depois de todos esses anos nos conhecendo, nós resolvemos namorar, noivar, vamos nos casar. Sim, depois de tanto sofrimento e agonia, enfim, eu sou amada por quem me salvou da morte. Morte essa orquestrada pelo meu ex-namorado. Eu sobrevivi e sei que o meu propósito é grande. E agora eu tenho uma pessoa que me apoia em tudo. Eu amo e sou amado. E essa minha história é para dizer às pessoas que não se prendam por quem não te valoriza, não se prendam por essas pessoas doentes, por essas pessoas que acabam sendo tomadas por um ciúme doentio, porque mais tarde poderá lhe custar muito caro. O universo conspira a nosso favor. Tenham força de se libertar. Tenham força, porque nascemos para ser felizes e não para viver escravas de ciúmes, de cabeça tumultuada de homens que não têm segurança. Hoje Roberto está tetraplégico. Desde então, está lá, numa cama. Mas eu não quero nem saber. Foi ele quem procurou. E por muito pouco também eu não estou no cemitério, como ele julgou que eu estivesse. Nem eu morri e nem ele morreu. Só que eu sobrevivi, estou com a graça de Deus, bem e amando. E sendo amada. Exatamente pelo bombeiro que me salvou. Temos todos sim o direito de sermos muito felizes. Porque a vida é uma só. Talvez eu tivesse sido boba, inocente, bobinha em ir me despedir. Mas eu fiquei com medo que se eu não fosse, ele viesse e talvez fizesse alguma coisa contra mim. Então eu achei que se o problema, ele dizia até que tinha uma outra garota, então se o problema é esse, de se despedir oficialmente, vamos e a gente resolve. E fui. E quase tudo terminou em tragédia. Aliás, foi uma tragédia, mas que eu consegui sobreviver. E estou com várias cicatrizes, evidentemente. Foram 32 facadas. Mas por milagre eu me salvei. Ele tentou contra a vida dele, tomando remédio, pegando o carro e bateu no muro. E ficou tetraplégico. Mas não me interessa mais essa parte. Eu me caso com o bombeiro que me salvou. Nivaldo, meu amor.